Filipenses, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, hoje, nas próximas semanas, intercalando com aquilo que o Isa está compartilhando do livro de Efésios, nós vamos estar ministrando algumas mensagens, expondo a carta de Paulo aos Filipenses. E por quê nós vamos fazer isso? Porque ela é uma carta que fala do viver cristão, de vida cristã prática, né? Vida cristã expressa de maneira prática. Então é muito oportuno para cada um de nós que nós possamos estar lendo essa epístola. O tema principal dessa epístola é: Cristo é nossa vida, ou Cristo é o nosso viver. E um esboço simples desses 4 capítulos seria você dividi-los em 4, um tema para cada capítulo. E no primeiro capítulo você colocaria o tema Cristo, nosso viver, sobre o versículo 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O tema do capítulo 2 então é Cristo nossa mente, está lá no capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento e a ideia de pensamento que houve também em Cristo Jesus. O capítulo 3 vem sobre o tema Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso objetivo, o nosso propósito de vida. Está lá no capítulo 3, o verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o capítulo 4 está sobre o tema Cristo é a nossa força, ou Cristo é nosso tudo. De fato, irmãos, essa epístola fala de o viver cristão, mas o viver cristão não é algum procedimento que imita Cristo, mas é a própria vida de Cristo vivendo em nós. Por isso que eu gostaria de dizer para os irmãos que todo ele nós vamos cobrir sobre essa perspectiva, que Cristo é a nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco das entranháveis afeições de Cristo, ou os entranháveis afetos de Cristo. Mas se Cristo é a nossa vida, irmãos, ele não é meramente um proceder que imita a Cristo, ou algumas atitudes semelhantes à de Cristo, e também não são regras baseadas na pergunta o que Cristo faria em determinada situação. Cristo ser a nossa vida é muito mais, é o próprio Cristo vivendo em nós e se expressando através de nós. É uma vida de substituição. Você tem as suas afeições, os seus afetos, os seus pensamentos, as suas atitudes, e elas são substituídas pelas atitudes de Cristo, pelas atitudes do mesmo homem que andou por essa terra 2000 anos atrás, com uma conduta íntegra, andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então esse mesmo Cristo, agora vivendo em nós através do seu Espírito, isto é vida cristã. Amém? Vida cristã é a vida de Cristo. Então isso responde a pergunta: irmão, como é que eu consigo amar como Cristo amou? Irmão, como é que eu consigo pensar os pensamentos que Cristo teve?
Como é que eu consigo ter as afeições de Cristo? É exatamente assim, quando negamos a nós mesmos e esse Cristo vivo que recebemos através do seu Espírito vive em nós. Este é o mistério da piedade, irmãos, como diz 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. O Deus que se manifestou em carne humana há 2000 anos atrás, vivendo e viveu vida perfeita, vivendo através de nós e vivendo em nós, como diz Paulo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, que morreu e se entregou por mim. Então, quando essa vida de Deus é manifesta através do Espírito Santo, por nosso intermédio, a vida de Cristo está vivendo em nós. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 15, verso 18. Tenho, pois, motivo de gloriar-me nas coisas concernentes a Deus, ele diz, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma. Você já viu isso, irmãos? Como as pessoas gostam de falar de si mesmas? Porque eu curei, eu ministrei, eu preguei em tal lugar, eu fiz a obra tal, a tal e tal, eu faço a obra tal, tal, tal. E Paulo não fala assim. Paulo diz, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Quem fez, irmãos? Cristo fez. Então, Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória, como diz Colossenses 1, 27. Cristo em nós é a própria manifestação da glória de Deus, como diz 2 Coríntios 3, 18. Este é o resumo da vida cristã prática. Vida cristã é isso. Vida no Espírito é isso. Viver no Espírito é viver por esta vida, como está lá em Gálatas 5, 24. Andar no Espírito é andar em novidade de vida, como está lá em Romanos capítulo 6, verso 4, depois no capítulo 7, verso 6. Quando nós estamos unidos a Cristo e Ele se manifesta em nós, aqui está a vida cristã. Quando nós vemos Cristo se manifestando num irmão, numa irmã, ali está a vida cristã. É uma vida de substituição. Então, já para levantar algumas questões iniciais para nós. Se nós temos uma vida tão perfeita e disponível para viver, por que estamos presos às nossas próprias imperfeições ainda? Se isto é verdade com respeito a cada cristão, como podemos viver e identificar Cristo vivendo em nós? Como nós podemos distinguir estas coisas? Como podemos manifestar essa vida que recebemos de Deus através do Espírito Santo, individual e coletivamente como igreja? E será que nós já nos demos conta que toda a nossa pobreza, toda a nossa derrota perante o mundo está no fato de que não vivemos pela vida que recebemos de Deus? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso é que é a palavra de Deus. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. 1 de João capítulo 5, verso 3 e 4. E a vitória que vence o mundo é esta, a nossa fé. Então nós entramos no nosso texto, irmãos, dando essa exposição geral do que nós vamos fazer e do que nós vamos tratar nessa epístola. Nós entramos no capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Timóteo aqui são apresentados, ou se apresentam como servos de Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, o profeta, o mestre dos gentios, e com seu filho na fé Timóteo, neto de Lóide, filho de Eunice, um judeu misto, de mãe judia e pai grega. Esses dois servos de Deus, eles não se apresentam como apóstolos, como grandes homens, mas o seu grau de intimidade com a igreja dos filipenses era tanto que ele diz: irmãos, nós somos servos de Cristo Jesus, são escravos de Cristo Jesus, são homens que estão a serviço de Cristo para cumprir os seus propósitos. Eles nessa epístola não reivindicam nenhuma autoridade apostólica, como por exemplo ele faz aos Gálatas, como por exemplo ele faz em outras das suas epístolas. Aqui, pela intimidade que ele tem com os filipenses, ele diz: Paulo e Timóteo, já incluindo Paulo incluindo Timóteo como co-autor da epístola, ainda que seja unânime
que ela é toda escrita por Paulo, né? Mas ele, como está com Timóteo, então Timóteo está com ele, e essa é uma epístola do corpo de Cristo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. E diz o texto que essa epístola é escrita a todos os santos em Cristo Jesus, aqueles que foram separados por Cristo para o seu uso, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, eles são separados do mundo para o uso de Deus, como diz 1 de Pedro 2:9, e como diz 1 de Pedro 1:15, devem ser santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Porque há aquela condição de santidade posicional e a condição de santidade processual. O que significa isso, irmão? Em Cristo nós somos santos. E em toda a nossa transformação à imagem de Cristo nessa terra, estamos sendo santificados. Então, a todos os santos em Cristo Jesus. E onde eles vivem, irmãos? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, Filipos era a principal cidade da Macedônia. Era uma cidade que tinha status de colônia romana. O que significa isso? Que ela era uma pequena Roma, uma Roma fora dos limites de Roma. Ela estava numa rota estratégica de todo o Império Romano e era habitada em sua grande parte por soldados romanos aposentados. Então eles tinham muito orgulho de serem cidadãos romanos, né? Por isso que em 1:27 Paulo fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E aí a palavra vivei ali é portai-vos como cidadãos, porque eles tinham, os filipenses, um orgulho de serem cidadãos romanos. Eles tinham um orgulho de serem cidadãos daquela cidade, de terem servido o império, de terem lutado as guerras do império, e agora estavam aposentados, mas estavam numa pequena Roma, como se feita para eles, para o descanso deles. E Paulo lembra eles: vocês são cidadãos do céu. A nossa pátria está nos céus. Vocês foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Portai-vos como dignidade, conforme o Evangelho de Cristo. Então, se há alguma vantagem em ser cidadão romano, se há alguma vantagem em ser brasileiro, há uma vantagem ainda maior em sermos cidadãos dos céus. Amém? E essa igreja começa lá em Atos, capítulo 16, os irmãos sabem, né? Paulo teve uma visão de um varão macedônio que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra naquela cidade. Não havia sinagoga naquela cidade, ou seja, não havia nem 10 cabeças de família que formassem uma sinagoga, e ele encontra um lugar de oração com poucas mulheres. A Bíblia diz, e ele vai para esse lugar de oração, e a Bíblia diz que acontece um milagre, né? A Bíblia diz que ele prega o Evangelho, Deus abre o coração de Lídia, que era temente a Deus, para ouvir o Evangelho, e ela é ganha com toda a sua casa. Depois, nessa mesma cidade, ele expulsa o demônio de uma jovem possessa que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava o que aconteceria. Ela tinha um espírito de adivinhação. Diz que ela importunava Paulo por vários dias, até que um dia ele chegou para ela e disse ao espírito que saísse dela, né? E por causa disso ele foi preso, açoitado e colocado no fundo de uma masmorra e amarrado aos pés a um tronco, ele e Silas. E o que aconteceu? Naquela noite aconteceu um grande terremoto, enquanto eles cantavam louvores a Deus. E um terremoto que a única coisa que fez foi abrir as portas e quebrar as cadeias. E diz que quando aquele guarda romano viu que aquilo acontecera, e ele sabia que era responsável por todos os presos, ele pegou sua espada para se suicidar. E Paulo disse: não te faças mal, estamos todos aqui, não é? E a Bíblia diz que aquele homem perguntou aquela pergunta que nós todos conhecemos: que farei para ser salvo? E Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E diz que ele o levou para casa, lavou seus vergões, e toda a sua família creu naquele dia, e foram todos batizados em nome do Senhor Jesus. Então ali começa a igreja na cidade de Filipos. A Bíblia diz que antes de Paulo se retirar daquela cidade, foi até a casa de Lídia, onde provavelmente a igreja se reunia, e sendo confortado pelos irmãos partiu. E a partir desse momento, essa era a igreja que mais cooperava com Paulo.
Essa é a igreja que depois foi adicionado mais e mais irmãos, está aqui na epístola como todos os santos que vivem em Filipos. Essa não é uma instituição religiosa, essa não é uma denominação A, B, essa igreja é composta por todos os salvos que vivem numa mesma cidade. E aqui nós precisamos chamar atenção para um erro muito decorrente nos nossos dias, o erro da localidade. Alguns dizem assim: você está servindo na sua igreja local, mas quando você ouve isso, você descobre que a igreja local para essa pessoa não é a igreja que se encontra numa cidade, mas é uma congregação pequena, e esse chamado erro do congregacionalismo, que alguns poucos irmãos podem ser muito sinceros, por mais sinceros que sejam, pensam que aquele lugarzinho, naquele pequeno, na região da cidade, é a igreja de Deus, né? E eles tentam, e eles se envolvem somente entre si, não percebem seu partidarismo, sua luta, suas divisões, suas contendas, sua falta de receptibilidade com os outros irmãos. Eles rejeitam os outros irmãos, mesmo assim dizem: não, nós somos a igreja local, nós irmãos estamos servindo na igreja local. Esse é um erro decorrente nos nossos dias, fazer a igreja menor do que ela é. A igreja é numa cidade, e pode acontecer que nós aqui possamos cair nesse erro. Nós servimos todos aqueles com os quais Cristo chamou, todos os que Cristo chamou nessa localidade. Todos os irmãos que invocam o nome do Senhor Jesus são nossos irmãos em Cristo, não importa onde eles estejam. Nós somos igreja juntamente com eles, a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. E o texto diz: inclusive bispos e diáconos. Irmãos, o que é um bispo? Será que é a forma que nós vemos hoje? Você começa como um servo menor e começa a se envolver, então você passa de fase e você é consagrado diácono, né? E depois que você é consagrado diácono, pode ser que seja diferente, só estou citando uma maneira hierárquica e comum nos nossos dias. Você ultrapassa um pouco, avança um pouco mais, então você recebe o título de presbítero. Depois você avança um pouco mais e você recebe o título de pastor. Depois você avança um pouco mais e pode ser que você receba o título de superintendente, ou supervisor, ou bispo, né? E depois você recebe o título de apóstolo, quem sabe um dia de semideus, né? E a sua mãe vai ter um ventre patriarcal, né? O pai apóstolo, quem sabe onde chegará toda essa loucura humana. Mas aqui nós temos as duas categorias de irmãos que servem na igreja e têm algum tipo de encargo pela igreja: são bispos e diáconos. Quem são os bispos? São os presbíteros, são pastores. Isso está lá em Atos 20 e 28. Todos esses três títulos identificando os mesmos indivíduos, que pluralmente, ou seja, nunca um só. Presbíteros nunca aparecem na Bíblia como um só. Estes mesmos, em Atos 20 e 28, Paulo diz assim para eles: cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual, e ele está falando para quem? Os irmãos sabem? Quem que ele mandou chamar de Mileto? Quem que ele mandou chamar de Éfeso até o porto de Mileto? Os irmãos sabem? Atos capítulo 20. De Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Os presbíteros da igreja em Éfeso. É para esse homem que ele está falando, para esses homens, no plural. Ele diz: cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Aqui você tem as três coisas juntas. Quem que ele chamou? Os presbíteros. Qual é a função deles? Eles são bispos, supervisores do rebanho. E o que eles fazem? Pastoreiam a igreja de Deus. Então, irmãos, não é assim. Presbítero, pastor, bispo, apóstolo, não é assim. Isso é invenção humana. Aqueles homens no plural eram os presbíteros, sua função era de supervisores, porque é isso que significa episcopos. Eles olham sobre os outros e verificam o que está acontecendo, porque foram chamados pelo Espírito Santo para isso. São chamados pelo Espírito Santo, são confirmados pela igreja, são muitas vezes identificados pela imposição de mãos dos apóstolos. Estes homens é quem Paulo se refere aqui, os presbíteros da igreja em Filipos.
inclusive junto com todos os irmãos. Eles não são melhores, eles não são menores, eles não são maiores, eles são irmãos que servem como presbíteros nessa cidade. Nunca é um só. Eis aqui o grande problema, quando se dá força, poder a um homem só, e ele é irrepreensível, ninguém pode repreendê-lo. Esse é o problema. Na igreja é governada pelos presbíteros, no plural, onde se corrigem, se exortam e governam juntos a casa de Deus, pelo poder e pelo ministério que receberam do Espírito Santo. São confirmados pelos irmãos. E como são confirmados? 1 Tessalonicenses 15:12. Irmãos, observai entre vós os que trabalham no Senhor, os que trabalham e vos servem no Senhor, e vos presidem, e os tenhais em máximo amor, por causa do trabalho que realizam. Então eles foram levantados pelo Espírito, estão trabalhando entre os irmãos. Estes são os bispos. E também temos outro grupo aqui, os diáconos. Diaconia, essa é a palavra grega, transliterada para o português. Esses são os que levam a igreja a servir de modo prático. Eles trabalham com os assuntos práticos, não são porteiros, irmãos. Não são aqueles que guardam o estacionamento. Não são aqueles que estão no lugar, na porta, dando paz. Não. Diáconos eram homens íntegros, eram homens que eram de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não violentos. Eram homens que eram confiáveis, que tinham o mistério da fé dentro de si, com a consciência limpa, a Bíblia diz, e eram experimentados pela igreja e serviam a igreja nos serviços práticos da igreja, como nós encontramos em Atos 6, e nós encontramos as prerrogativas desses homens em 1 Timóteo capítulo 3, como também a prerrogativa dos bispos. Se alguém almeja o episcopado, Paulo diz, excelente obra almeja. 1 Timóteo 3:1. E ele diz, fiel é esta palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas ele diz, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não inclinado ao vinho, não violento, porém cordato, e segue, governa bem a sua própria casa, traz os filhos sob disciplina com todo respeito, pois quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Lá você tem a qualificação desses homens, tanto os bispos como os diáconos, e eles são juntos com os irmãos, não ordenam os irmãos, não pisam nos irmãos, não são homens que têm o governo da igreja por sorte da ganância. A Bíblia diz que eles são exemplos para o rebanho, cuidam do rebanho, porque são pastores auxiliares do único sumo pastor que é Jesus Cristo. Então nós não somos pastores, somos auxiliares do único pastor, o único pastor de ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então somos esses pastores auxiliares. Algum irmão do passado disse que os diáconos são os braços de misericórdia do corpo de Cristo, porque estão levando as igrejas a servirem na prática. E então nós chegamos no verso 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma fórmula que todos nós devemos aprender, irmãos. Tudo vem de Deus por meio de Cristo. A graça, todo o suprimento de vida, tudo o que precisamos vem de Deus por meio de Cristo. Não há outro meio, não há outro mediador, não há outra maneira de receber da graça de Deus. Essa graça não vem de César, essa graça não vem do Nero, do imperador romano, essa graça não vem do governador da Europa ou de qualquer outro lugar, ou do estado de Santa Catarina, não. Esta graça vem de Deus, só de Deus. É só nele que nós confiamos, é a Ele que nós rendemos nosso culto, é a Ele que nós entregamos nossa vida, é a Ele que servimos, é dele que vem o suprimento de vida. Aqui tem uma combinação da graça, que é o chariz romano, e o shalom hebraico. O suprimento de vida que leva a paz, a harmonia em todas as áreas da nossa vida, a verdadeira paz que excede todo o entendimento, só vem da parte de Deus, nosso Pai, para os seus filhos, e do Senhor Jesus Cristo, para os seus súditos. Amém? Versos 3 a 8, versos 3 a 11, os entranháveis afetos de Cristo.
Primeiro, uma lembrança afetuosa. Verso 3. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, como nós vimos na introdução, irmãos, essa igreja tem uma íntima relação com Paulo. E há motivos no coração do apóstolo de levantar graças a Deus por causa deles. Talvez o irmão e a irmã não saibam, mas o motivo principal dessa carta é agradecer uma oferta que ele havia recebido da parte dos filipenses. Ele preso em Roma, a Bíblia diz que recebeu da parte deles recursos por mão de Epafrodito. Recebe tudo e tem abundância, ele diz. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele dizia: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Lembro de vós afetuadamente. Dou sempre graças a Deus em tudo que recordo de vós. Amém? Em segundo lugar, verso 4, uma oração incessante, fazendo sempre, com toda a alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aqui nós temos 4 coisas, irmãos. Uma oração incessante, alegre, humilde e toda inclusiva. Fazendo sempre, com toda alegria, súplicas por todos vós. Então, primeiro fazendo sempre, depois ele diz: em todas as minhas orações. Ele orava, cada vez que ele lembrava dos irmãos, orava por eles. Não sei se você já teve essa experiência, né? Do Senhor trazendo a sua lembrança, a vida dos irmãos, a igreja, nessa cidade e em outras cidades, e você sempre orando com alegria pela vida deles, né? Fazendo sempre em todas as minhas orações. Isso nos lembra de que devemos orar sem cessar, né? Isso nos lembra que devemos estar em contato com Deus todo o tempo, para que estejamos disponíveis para as palavras de oração vinda da parte dele, que são expressas pela nossa boca. E é pelo Isa, mas também pelo irmão que não reúne entre nós aqui. Não só pelos que servem, né? Por toda a igreja nessa cidade, como nós vamos ver adiante. E não é só fazendo sempre, não é só contínuo, mas com toda alegria. A alegria é uma marca nessa epístola. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Você fala de alegria no capítulo 1, verso 4, verso 18, verso 25, capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 17, verso 18, verso 28, verso 29, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 4, capítulo 4, verso 10. Alegria é a marca da vida cristã. E se é assim, não só nos alegramos em todas as circunstâncias, até mesmo nas tribulações, como diz Paulo, porque é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3. Não apenas nisso, mas também nos gloriamos, e a ideia é nos exultamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter provado, ou experiência, e a experiência, esperança. Então, se oramos, oramos alegremente. Se nos encontramos alegremente. A alegria é uma marca da vida cristã. Por isso que me impressiona ver tantos irmãos que vivem carrancudos, cabisbaixos, talvez porque esqueceram do que Cristo fez por eles, né? Porque temos motivos para nos alegrar a todo tempo. Amém? Em terceiro lugar, ainda no verso 4, uma oração em forma de súplica. O que significa a palavra súplica? Súplica, essa palavra demonstra uma reação humilde de alguém que nada tem, alguém que humildemente pede pelo sustento para toda a sua vida. Não é alguém autossuficiente, não é alguém capaz, é alguém que é como um mendigo que pede o pão para suprir a sua fome naquele dia. É isso que está por trás da palavra súplica. Aquele que suplica é aquele que vê a sua necessidade e necessita, vê a sua necessidade e ora a Deus para que supra
a sua necessidade. Então é uma oração incessante, alegre e humilde, como o Isa nos mostrou semana passada. E não somente isso, toda inclusiva. Por quem que Paulo orava, irmãos? Por todos vós. Só no capítulo 1, ele fala isso 9 vezes. Todos vós, todos vós, todos vós, todos vós. Os irmãos sabem por quê? Porque um espírito de divisão permeava essa igreja, como um espírito de divisão, de contenda, de discórdia, de inveja, de maledicência, sempre permeia a igreja de Deus, para dividir a igreja de Deus. Por isso é uma oração toda inclusiva. Quando oramos, oramos por todos os irmãos. Oramos por aqueles que não gostam de nós. Oramos por aqueles que nos têm por inimigos. Não que nós os tenhamos por inimigos, mas muitas vezes nós somos tidos por inimigos. E nós oramos pelos irmãos. Amém? Nós não oramos só por aqueles que nós gostamos mais. Nós não oramos só por aqueles que nós temos afinidade. Nós oramos pelos irmãos que são difíceis, porque eles foram colocados ali para por Deus moldar o nosso caráter, né? Nós oramos pela nossa esposa, que causa dificuldades muitas vezes, e ela ora por nós que causamos dificuldade para ela, porque ela foi colocada ali para trabalhar nosso caráter. Amém? Todos vós, muitas vezes. Então, verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperar com a causa de Cristo. Era isso que os filipenses fizeram desde o início da sua caminhada. Eles converteram-se e disseram para Paulo: nossos ombros são os teus ombros. Nossa força está contigo. Estamos juntos de comitiva em comitiva, como nós vimos há 2 domingos atrás. Na força que Deus dá quando estamos unidos como igreja. Amém? Isso é cooperação. Cooperação no trabalho. Trabalharam com Paulo desde o começo. Significa trabalhar junto, colocar o ombro no serviço. E os filipenses trabalharam assim com Paulo. É só os irmãos lerem o capítulo 4, a partir do verso 14. E vós sabeis, ó filipenses, que desde que parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2. O bastante para as minhas necessidades. E ele diz: não que eu procure o donativo, porque esse é o papel do homem de Deus. Ele não está atrás de dinheiro, ele não é um mercenário. O que realmente interessa, veja, irmão, é o fruto que aumente o vosso crédito, ele diz. Então, irmãos, a oferta dos filipenses para ele chamava-se fruto, um fruto espiritual. E ele diz: recebi tudo, estou suprido, tenho em abundância, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. E ele chama esse recurso financeiro que veio da parte dele, sabe como? Como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quem há de pensar que cooperar financeiramente pela causa de Cristo sobe a Deus como aroma suave? Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus? Como nós precisamos aprender, irmãos, que o nosso trabalho no Senhor envolve o nosso tempo, nossas ações, nossa vida, nossos recursos, tudo em conjunto colocado à disposição da proclamação da mensagem. Isso é cooperar com a causa de Cristo. Era isso que os filipenses fizeram desde o início com o apóstolo Paulo. É isso que a palavra de Deus nos diz. O irmão está acompanhando aí na sua Bíblia? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então nós seguimos adiante, verso 6. Uma confiança inabalável. Agora, irmãos, depois de expor os primeiros versos, os irmãos podem entender por que Paulo diz tal coisa sobre os filipenses. Por que Paulo pode ter segurança de que aquele que começou boa obra neles há de completá-la até o dia de Cristo? Por que Paulo tem a ousadia de dizer para eles tal frase? Será que é uma frase que eu posso pegar por um irmão que eu nem sei se cristão é, eu nem sei se tem frutos diante de Deus, e posso dizer: irmão, não se preocupa, aquele que começou boa obra em ti é de completá-la até o dia de Cristo? E se ele não for um irmão?
E se ele for um ímpio? E se ele for um falso irmão? Não é? Será que eu não deveria dizer como Paulo disse em 2 Coríntios 13? Provai-vos a vós mesmos se estáis na fé ou não. Olhem para a vida de vocês e vejam se vocês estão na fé ou não. Será que não seria mais adequado, ao invés de dizer assim, irmão, calma, relaxa. Aquele que começou a boa obra em ti, que não tem fruto, que não faz nada pela causa do Senhor, que não dedica a sua vida, que não ora, que não busca Deus, que não tem sede da palavra, que não ama os irmãos, aquele que começou a boa obra em ti, relaxado, displicente, e eu não estou falando de alguém que esfria por um tempo e avança depois diante de Deus, mas alguém que nunca avança, que nunca faz nada, que não tem nada na sua vida que seja produtivo, eu digo para ele assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Isto, irmãos, é entreter bodes. Isso é entreter pessoas que estão indo para o inferno, que deveriam se arrepender e se converterem. Não é o caso dos filipenses. Por isso Paulo pode dizer para eles, estou plenamente certo. É isso que está escrito aí? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a vocês. Quanto a vocês, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. E nós temos 4 coisas aqui. Quem é que começou a boa obra? Deus. Quem é aquele que começou a boa obra? Quem é que está trabalhando conosco? Os crentes. E que isso não exime a nossa responsabilidade, porque Paulo diz em 2:12 dessa mesma epístola, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Porque Deus é que efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus trabalhando em nós, nós estamos trabalhando. Amém, irmãos? Deus trabalhando em nós, estamos responsavelmente trabalhando pela causa de Cristo, pela nossa conformidade com os propósitos de Deus e com a imagem de Cristo. Então, Deus nos chama para cooperarmos com Ele. Aquele que começou boa obra é Deus. E a obra que Ele começou é o quê, irmãos? O que diz a sua Bíblia? Ele começou o quê? Uma boa obra. Isso é fácil falar quando tudo vai bem, não é verdade? Difícil falar quando tudo vai mal. Que se somos filhos de Deus, estamos nas mãos de Deus, Ele tem cumprido seus propósitos nas nossas vidas, e Ele está cooperando, Ele está trabalhando, o Senhor está trabalhando, e a obra dEle é uma boa obra. Mas não parece tão boa para nós, né? Porque nós somos difíceis, nós somos carnais, nós não confiamos em Deus, e eu me incluo nisso tudo. Nós temos dificuldades, temos falta de fé, somos incrédulos muitas vezes, esfriamos nas coisas do Senhor, e então começa a gerar dúvida nos nossos corações, incertezas, inseguranças, e não parece que a obra de Deus é tão boa a obra assim. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:29, sabemos que todas as coisas cooperam ou trabalham juntamente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem deles. Diz o texto, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, esse é o propósito de Deus, conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então temos a forma de Cristo, o varão medida de Deus, e temos a nossa gordura, a nossa obesidade, a nossa carnalidade, é a forma do mundo, e eu pego alguém da forma do mundo e coloco na forma de Cristo. Não vai ser fácil, até ele ser conformado a essa forma. As circunstâncias vão trabalhar para ele ser conformado dessa forma, né? A esposa vai trabalhar, os filhos vão trabalhar, as coisas no trabalho vão trabalhar, para que Cristo seja formado nele. Vai trabalhar, não é assim, irmãos? E a boa obra, aliás, a obra de Deus é o que, irmãos? Boa obra. Amém? Então nós estamos desautorizados
a murmurar, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,20, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É isso que nós devemos fazer. Ah, irmão, então eu tenho que fingir? Não. Você pode falar para Deus suas tristezas, sua angústia, sua aflição, suas derrotas, seus pecados. Você pode abrir o coração para Deus, que é o mais íntimo de todos os seres, que está em todos os lugares, que você não esconde nada dele, nem a menor partícula de pensamento que passa pela sua cabeça. Aquela coisa que passou de repente pela sua cabeça e você quis esquecer, Deus viu. Não há nada que possa se esconder dele. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele a quem devemos de dar contas. Então devemos falar tudo para Deus, nossas fragilidades, nossas fraquezas, mas também devemos trazer à nossa memória tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que a palavra de Deus diz, tudo que nos traz esperança, tudo que é a nossa esperança futura, para que nós possamos nos alegrar sabendo que Ele começou uma boa obra nos seus filhos, e a obra dele é boa obra. E segue um passo adiante no nosso texto: ela é de Deus, ela é boa obra, e nós temos a garantia que ela será concluída. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de completá-la. É uma garantia. Amém? 1 Tessalonicenses 5,24. Seu filho, tu é um filho de Deus, irmão? Deus não parou de trabalhar na tua vida, na minha vida. Amém? Pode ser que Ele vai te disciplinar, pode ser que Ele vai gerar tantas circunstâncias para que você seja moldado conforme o caráter dEle, né? Ele diz assim aos Tessalonicenses: o mesmo Deus da paz, Ele, Deus, vos santifique completamente. 1 Tessalonicenses 5,23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 24 diz assim, irmãos: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então é de Deus a obra, é boa a obra, e Ele completará. E tem dia e hora marcado para esse fim, até ao dia de Cristo Jesus. Então haverá conclusão do trabalho de Deus. Ninguém ficará incompleto. Amém? Nenhum filho de Deus ficará incompleto. Seguindo um passo adiante, então, verso 7. A participação comum na graça divina. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Os filipenses eram participantes da graça de Deus com Paulo nas suas prisões, desde a sua primeira prisão em Filipos, e também durante todos os outros cativeiros que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 6, em 2 Coríntios capítulo 10, as prisões que são descritas nos livros de Atos, pelo menos 3, em Cesareia, em Jerusalém e em Roma, não descrevem todas as cadeias que Paulo sofreu. É só você ler 2 Coríntios capítulo 6, você vai ver muitas vezes quantas ele sofreu açoites, quantos naufrágios, quantas prisões, em muitas prisões ele diz. Então, em todas elas, eles eram participantes com eles. É justo, ele diz, que eu pense assim de vocês. Vocês têm estado comigo em todas as minhas aflições, não é? E eu vos trago no coração. E o texto diz que eles estavam com Paulo em todas as prisões, todas as aflições, nas suas algemas, e também em duas coisas importantes aqui: na defesa e confirmação do Evangelho. Defesa é apologia, é um discurso racional, lógico, elaborado, claro, e que dá resposta para todos os dilemas da vida. Isso é o que os cristãos devem ter no seu coração, para que possam defender a Deus. Irmãos, e infelizmente às vezes nós temos que defender a Deus até daquilo que os crentes falam sobre Deus, né? Podemos dizer que temos que muitas vezes pregar o Evangelho para os crentes, né, que transformaram a vida cristã quase que num terreiro de macumba, nos templos cristãos quase num terreiro onde faz mandinga, baixa caboclo e outras coisas,
né? E nós temos que defender o Evangelho diante dessa situação toda. Temos que ter uma apologética, como Judas diz no verso 3 da sua epístola. Quando ele estava disposto a escrever sobre a comum salvação, ele diz que foi impelido pelo Espírito Santo a escrever a eles para que batalhassem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Somos defensores do Evangelho. Assim eram os filipenses, assim deve ser cada um dos irmãos. Amém? Mas não somente isso, irmãos, são defensores e também na defesa e na, o quê? Confirmação do Evangelho. Essa palavra significa ficar firme, fixo, estável, que não pode ser movido. Essa é a função da igreja. A função da igreja qual é, irmão? Ela é coluna e firmamento da verdade. Ela é a depositária da verdade. A igreja está fixada como uma rocha. A igreja está firme em Cristo. Tem as suas raízes no céu, em Cristo Jesus. Amém? E eles eram participantes de Paulo, tanto na defesa do Evangelho, como no testemunho firme da verdade, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, e como corpo de Cristo coletivamente. Davam testemunho. Por isso que 1 Timóteo 3,15 diz, se eu tardar, irmãos, o que diz lá? Fique ciente de como se deve o quê? Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é coluna e fundamento da verdade. A igreja é a detentora da verdade. Deus se confiou à igreja, irmãos. O próprio Deus se confiou à igreja. Deus confiou Ele, o Pai, Filho e Espírito Santo à igreja. Ela tem que dar testemunho de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito. Está firme na verdade, andando na luz e vivendo com essa realidade de vida, para que o mundo creia em Cristo Jesus. Precisamos ser como estacas levantadas por Deus nessa cidade, como os filipenses eram na sua cidade. Por isso que Paulo diz, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Vocês são trazidos por mim no meu coração. Por onde eu vou, eu lembro de vocês. E o que você lembra de nós? Eu lembro que vocês eram comigo nas minhas algemas. Me sustentaram com recursos nas minhas algemas. Não uma vez, nem duas, como ele diz no final da epístola. Vocês também foram comigo na defesa do Evangelho. Vocês são comigo como estacas fixadas em Cristo. E, avançando mais um ponto, talvez o nosso último por hoje. Eu gostaria de ir até o verso 11, mas não sei se será possível. Uma saudade santa, verso 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, ou na entranhável misericórdia de Cristo Jesus. Por isso que nós vemos aqui o que, irmãos, expressos? Os afetos de Cristo, as afeições de Cristo. Em todas essas partes que nós lemos, vemos a alegria de Cristo, a perseverança de Cristo, a capacidade que Cristo dá para avançar em toda e qualquer circunstância, a graça de Cristo, a cooperação pela causa de Cristo, é o que nós vemos aqui. São os afetos entranháveis de Cristo. E veja, irmãos, que frase espetacular. Não é privilégio de qualquer um poder dizer isso. Minha testemunha é Deus. Para que você possa dizer isso, você tem que fazer como ele, dizer que nenhuma coisa na sua consciência o condenava diante de Deus. Sua consciência dava testemunho dele. E mesmo assim ele não se sentia garantido. Ele diz, quem me julga é o Senhor. Mas não tenho nada na minha consciência que me desaprove, ele dizia. Por isso que Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação é o amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E nós avançamos adiante. Quem pode chamar Deus por testemunha? Aquele que não é hipócrita. Aquele que, como Jesus advertiu seus discípulos, não tem em si o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, como diz Lucas capítulo 12.
que vive em integridade diante de Deus, que anda na luz, né? Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então quem é que pode chamar Deus por testemunho, irmãos? Quem tem uma consciência limpa, lavada pelo sangue de Cristo. Amém? Quem anda em integridade diante de Deus, quem serve a Deus no Espírito, como diz Romanos 1,9, o Deus a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho. E não é só algo flutuando nas nuvens, é em Espírito, mas no Evangelho de seu Filho. E o Evangelho é todo o conteúdo que diz respeito a Cristo, sua pessoa e obra. Então nós andamos pelo Espírito, firmados na verdade do Evangelho. Podemos chamar a Deus por testemunho. Aquele que faz, como 2 Coríntios 2,10, todas as coisas que faço, faço na presença de Cristo, como se Deus estivesse olhando. Então, esses têm consciência tranquila diante de Deus. Posso chamar Deus por testemunha. A pergunta para nós é, irmãos, nós podemos angariar Deus como nossa testemunha nas nossas circunstâncias, naquilo que fazemos? Nós podemos estar conversando com alguém e dizer, não, Deus é testemunha. Deus é testemunha? Algumas pessoas dizem assim, ninguém pode me julgar, só Deus, e isso não te causa nenhum temor? Porque pode ser que você e eu se esconda da mulher, do filho, da nora, de tudo, mas de Deus não. Então ninguém pode te julgar, só Deus. Deus é o mais íntimo de todos. E Paulo fala em Romanos capítulo 2 que Ele julgará os segredos dos corações dos homens. Esse juízo só Deus fará, irmãos. Porque nenhum juízo humano pode julgar uma coisa que você não fez, não é? Ele só pode julgar o crime que você cometeu de fato. E Deus julgará os segredos dos corações dos homens, a Bíblia diz. Esse é um juízo muito mais íntimo do que nós imaginamos, não é? Minha testemunha é Deus. E de que Deus é testemunha dele, irmãos? Da saudade que tenho de todos vós. A palavra que é traduzida por saudade aqui significa também desejo. Está lá em 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, desejai, esse é o verbo. Também está em Romanos 1:11, quando Paulo diz que desejava muito visitar-vos. Desejo é traduzida por anseio, quando fala que o Espírito Santo anseia por nós com ciúmes, em Tiago capítulo 4, 5. Aspiração, saudade, suspiro. Na Septuaginta é a tradução do Salmo 42, do Salmo 84, que diz como a corça suspira. Esse é o desejo, um anseio, um suspiro, um desejo ardente. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E Paulo, como suspirava pelo Senhor, suspirava pelos filipenses. Eles eram os amados do seu coração. Amém, irmãos? E essa é uma prova real de que se nós amamos a Deus ou não. Porque muitas pessoas, elas se baseiam em um tipo de relacionamento abstrato com Deus. Um relacionamento de plástico com Deus. Não é? É um relacionamento fictício com Deus. Elas dizem, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. E como é que nós podemos saber se nós amamos a Deus, se nós servimos a Deus, se estamos caminhando no caminho de Deus? 1 de João 4:20. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E ele continua no 5:1, ele diz assim, de 1 de João, diz, porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido.
Então, se nós amamos a Deus, amamos todos aqueles que foram gerados por Deus. E essa é a prova, na prática. Como não é difícil provarmos na prática se vivemos uma realidade ou não, né, irmãos? Eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos. Eu aborreço os meus irmãos, eu não amo a Deus. É assim. E ele diz que ama os irmãos, deseja pelos irmãos, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra terna misericórdia é entranhável misericórdia. É espankna. É um desejo que vem do mais profundo do ser, das entranhas, dos intestinos, do mais profundo do ser. São as entranháveis misericórdias de Deus, os entranháveis afetos de Cristo, como diz Lucas 16, 68 e 80, onde no cântico de Zacarias, pai de João, nós lemos o seguinte, que o sol nascente das alturas, que era o Senhor Jesus Cristo, visitaria esta terra. E Zacarias diz, graças à entranhável misericórdia de Deus. E sabia que Deus tem esse mover dentro de si, irmãos, no mais profundo do seu ser? Essa misericórdia que o consome por dentro, como ele diz a Efraim, Efraim, todas as minhas misericórdias a uma se juntam a teu favor. A entranhável misericórdia de Deus foi o motivo pela qual ele enviou seu filho a esta terra, para nos salvar. Esse filho que foi crucificado e morto na cruz, e ressuscitado ao terceiro dia, enviou o seu filho, com todas as suas afeições contidas no seu Santo Espírito, que habita no coração de cada um dos crentes. Amém? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Foi nos dado, foi dado de presente as entranháveis misericórdias de Deus, os entranhados afetos de Deus. E é esse entranhável afeto e misericórdia que brota do coração de Paulo, do mais profundo do seu ser, em favor dos filipenses. Amém, irmãos? E nós possamos olhar para nós mesmos. Eu acho que eu vou concluir, os irmãos permitem mais 5 minutinhos? Então nós concluímos. Verso 9 a 11. Uma oração por amor, conhecimento, discernimento e atuação em Cristo. Versos 9 a 11. E também faço esta oração. Os irmãos lembram que no verso 3 os irmãos ouviram que ele estava dando graças por eles? Aqui nós temos uma oração do apóstolo Paulo registrada. Eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui nós temos 3 coisas essenciais e 3 resultados excelentes. Nós crescemos em amor, nós crescemos em conhecimento e percepção. Nós avançamos para aprovar as coisas excelentes, para sermos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, e cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. 3 coisas essenciais: crescer em amor. O desejo do coração do apóstolo Paulo em favor dos filipenses era que o amor deles crescesse mais e mais, medida sobre medida. Se você viver 900 anos nessa terra, antes do último dia da sua vida, se você estiver em Cristo, você poderá viver o seu dia com mais amor do que você viveu o anterior. O amor de Cristo cresce na vida dos seus filhos, e essa era a oração de Paulo por eles, que o amor de Cristo crescesse neles mais e mais, medida após medida, um pouco após outro pouco. Amém, irmãos? Nós devemos crescer no amor de Deus, nós devemos andar no amor de Deus, como diz Efésios capítulo 5, Deus é amor. Paulo diz, andai em amor. Aliás, Deus é luz, Paulo diz, andai na luz.
João diz: Deus é amor. Paulo diz: andar em amor. Então nós andamos na luz, andamos em amor, crescemos em amor. Judas, verso 21 diz: guardai-vos no amor de Deus. Então, que o nosso amor aumente mais e mais. Essa é uma oração. Essa é uma oração que nós podemos fazer uns pelos outros. Essa é uma oração que foi feita por nós. Essa é uma oração que Paulo fez pelos filipenses. Essa é uma oração e uma mensagem que ele passou depois, antes, aliás, aos Tessalonicenses. Ele diz: como vocês têm demonstrado o amor por Deus, continuei progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então esse é o amor no qual nós rogamos a Deus que possamos crescer mais e mais, uma medida acima da outra, amém, irmãos? Mas não só isso. Qual é a segunda coisa excelente? O conhecimento. Há uma associação perfeita e necessária descrita por Paulo entre o amor e o conhecimento, porque o amor sem conhecimento é sentimentalismo. Por isso nós seguimos a verdade em amor. Mas o conhecimento sem amor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 8, que ensoberbece. E só o conhecimento munido de amor edifica. E esse texto, Paulo está tratando de irmãos que estavam rejeitando os outros e tratando dos outros como fossem fracos, né? Débeis. Ele diz: vocês conhecem muitas coisas. E ele diz: o saber ensoberbece, o amor edifica. Então é um par perfeito, amém? A palavra epignoses aqui é a palavra favorita dos gnósticos, que ainda era um movimento em germe, um movimento incipiente, que criam que poderiam alcançar o contato com Deus por alguma iluminação, por algum conhecimento elevado, profundo, que só os iluminados eram capazes de receber. E Paulo diz que não, todos os crentes podem receber. É a sabedoria de Deus proposta por Deus e predestinada para a glória da igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que o mundo não conheceu essa sabedoria, porque tivessem conhecido, não haviam crucificado o Senhor da glória. Mas a igreja, na igreja, há conhecimento elevado, há verdadeiro conhecimento, amém, irmãos? Aquele que vem de Deus, pela mente de Cristo. Mas não somente isso, terceira coisa excelente, percepção. É a capacidade de discernir as coisas. A capacidade de discernir, como Paulo diz em Romanos, entre o bem e o mal. Apegai-vos ao bem, afastai-vos de toda espécie de mal, ele disse aos Tessalonicenses. Essa capacidade de discernir, ela vai além do intelecto. Por isso, irmãos, que muitas vezes, e nós que já vivemos um pouco mais, sabemos disso, fomos enganados pelas aparências. Tudo parecia muito favorável, excelente, parecia grande fonte de lucro, e foi perda, foi afastamento de Deus, foi erro, foi tropeço. Por quê? Porque não tínhamos percepção clara. Isso vem do Espírito Santo, por intuição, uma dádiva de Deus. Aquele que olha as circunstâncias e sabe discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque tem amadurecido, tem crescido em amor, tem crescido em conhecimento, já não é mais criança. É isso que fala Hebreus capítulo 5, nos últimos versos. Os experimentados são aqueles que são capazes de discernir pelo desenvolvimento das faculdades entre o bem e o mal. E o autor aos Hebreus diz que os hebreus não eram capazes disso, ainda precisavam de leite e de ouvir sobre coisas básicas, porque os maduros são aqueles que sabem discernir entre o bem e o mal. Então, irmãos, por que nós tropeçamos tanto na vida, irmãos? Por que nós fazemos tantas escolhas erradas? Porque nós fazemos escolhas que nos prejudicam nossa casa, nossos filhos. Por quê? E veja, por outro lado, como a fé nos habilita a sermos maduros, capazes de discernir aquilo que é uma enrascada, uma cilada do diabo. Que trio maravilhoso, né? Amor, conhecimento e discernimento. E o que produz isso em nós? 3 resultados excelentes. Verso 10. Primeiro, nós aprovamos as coisas excelentes.
Então, quando nós crescemos em amor, conhecimento e percepção, tudo isso fará que nós rumamos rumo à maturidade, colocando à prova todas as coisas de maneira clara, sabendo discernir entre o bem e o mal, detestando o mal e nos apegando àquilo que é proveitoso. Somente aqueles que estão em progresso no amor, no conhecimento e na percepção podem aprovar aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é mal. Então há uma necessidade, irmãos, de nós amadurecermos. Também, segunda coisa excelente, sermos sinceros e inculpáveis. A palavra sincero não é a mesma comumente usada no Novo Testamento. Ela aparece aqui em 1 de Pedro 3:1. Não é a mesma palavra usada nessa mesma epístola em 2:15, é outra palavra. Essa palavra ela significa a seguinte coisa: aquilo que é colocado na luz e verificado em plena luz. Aquilo que é colocado na luz e provado pela luz. Então, é verificado à luz de Deus, provado e achado com sinceridade. Essa é a palavra sincero aqui. Por que é usada essa palavra? Porque antigamente, quando se rachava um vaso, se colocava uma película de cera bem polida e que não podia ver a rachadura. Assim você enganava alguém, você dava um vaso rachado para essa pessoa e ela dizia: nossa, que belo vaso. Mas se ela expôsse esse vaso à luz do sol, a luz do sol era projetada sobre aquele vaso e aquela rachadura aparecia na hora. É provado pela luz, encontrado aprovado. Moralmente falando, pode-se dizer que é sincero, sem mistura. Amém? Mas não é só essa palavra que tem aqui, temos a palavra sinceros e inculpáveis. Essa palavra é bem interessante também, irmãos, porque diz respeito a chegar no final do percurso ileso. Chegar no final do percurso sem ter esbarrado nas coisas. Chegar no final do percurso livre de tropeços. Livre de tropeços em dois sentidos, para nós, os crentes, que crescemos no amor, no conhecimento e na percepção diante de Deus. Você está livre de tropeços porque tem bom juízo para discernir o que é bem e o mal, e você é capaz diante de Deus e amadureceu diante de Deus a tal ponto que você não se torna pedra de tropeço para ninguém. Por isso que é usado moralmente para inculpável, né? Que não pode ser atribuído a ele culpa, porque ele não é causa de tropeço, né? Nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus, nem para o seu marido, nem você, marido, para a esposa. Porque muitas vezes, irmãos, as esposas são a causa de tropeço dos maridos, e os maridos a causa de tropeço das esposas. Agora eu pergunto para você e para mim, nós, homens, mulheres, casados, filhos, que vamos casar, que casamos de novo, casados novos, né? Nós temos coragem de ser causa de tropeço para um filho de Deus? Quando Paulo adverte, irmãos, os presbíteros de Éfeso, homens que amadureceram em Deus, ele diz para eles: vocês tenham cuidado dos irmãos, porque eles foram comprados com um preço do sangue de Deus, Paulo diz para eles. E o Richard Baxter diz o seguinte: que valor vocês dão para alguém que Cristo morreu por ele e comprou ele com o seu santo sangue, o sangue do Filho de Deus? Então, irmãos, se nós amadurecermos, chegaremos ileso no final do caminho, né? Livre de tropeços, e também não seremos causa de tropeço para ninguém. Irmã, não seja causa de tropeço na fé do seu marido. Irmão, não seja causa de tropeço na fé da sua irmã, da sua esposa, porque antes de ser esposo e esposa, são irmãos em Cristo. Não seja causa de tropeço. Avance junto. Amém? Como o Senhor será que lidará conosco com respeito a isso, irmãos? Como o Senhor lidará com os irmãos que afastam suas esposas de Cristo? Como o Senhor lidará com as irmãs que afastam seus esposos de Cristo? Como será que os irmãos serão tratados pelo Senhor, os que fazem tais coisas? Então, irmãos, é uma palavra muito importante. Precisamos crescer em amor, conhecimento,
discernimento diante de Deus, aí nós não vamos trocar a reunião da igreja, por exemplo, por qualquer outra coisa, pelo um lazer, né? Afastando a esposa e o esposo de Deus, e muitos nós vimos colher frutos, pessoas que afastaram o cônjuge de Deus, e o cônjuge foi para o mundo, se perdeu, e se destruiu, e destruiu a família. Isso já aconteceu muitas vezes, não poucas vezes, não aqui, em muitos lugares, né? Nós ouvimos falar muitas vezes. Então não seja causa de tropeço, irmão. Amém? Cresça no Senhor para que você e eu, nós, sejamos inculpáveis diante de Deus. E a terceira coisa, excelente, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que é o fruto? O fruto é o caráter de Cristo em nós, Leia o resto do Novo Testamento, não é? Porque pelo menos 7 ou 8 coisas o Novo Testamento fala que são frutos, mas eu vou resumir para nós aqui. Fruto é tudo o que brota de nós, da boca palavras, da mente pensamentos, das mãos trabalho, dos pés caminhos, do ventre filhos, etc. Tudo que produzimos. Por exemplo, nós falamos de Filipenses capítulo 4, onde a oferta dos irmãos, Paulo chamou de aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Fruto. O vosso fruto ele chama. Essa contribuição dele com Paulo. As almas são frutos. O caráter é o fruto. Há muitas coisas que são frutos. Procure na Bíblia. Mateus 12 diz que as suas palavras são frutos. Ou fazer a árvore boa, o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto mau. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Não é? O que são frutos em Mateus 12? São as palavras. Palavras, Hebreus capítulo 13, frutos dos lábios que professam o seu nome. Então, irmãos, são muitas coisas que brotam de nós, que estamos firmes na videira verdadeira que é Cristo. Se nós não produzimos, ou se produzimos frutos maus, teremos problema diante de Deus. Os frutos de justiça, então, são as coisas que nascem de Deus e são manifestas em nós. Abrange tudo o que de Deus nós somos participantes. São resultados da sabedoria divina expressa em nós, como nós lemos em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 14. Lá nós lemos assim, que se somos sábios e inteligentes, veja como tem associação com o nosso texto, então nós devemos demonstrar a sabedoria divina expressa em nós pelas boas obras. Mas se há inveja em nós, sentimento faccioso, não devemos ser mentirosos, ou seja, devemos ser sinceros. Se estamos nessa condição, nossa sabedoria não passa de terrena, animal e maligna, como diz Tiago. Pois Tiago diz, onde há inveja e sentimento faccioso e confusão, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí Tiago fala no verso 17 e 18, a sabedoria, porém, que é lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia, veja o texto, o fruto da justiça. Cheios do fruto de justiça. É em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. O que é o fruto de justiça? É a sabedoria que vem do alto. É aquilo que a sabedoria que vem do alto produz. Essa sabedoria que é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, imparcial, sem fingimento. Amém, irmãos? Por meio de quem esse fruto é dado a nós? Por meio de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Esses são os entranháveis afetos de Cristo. Amém? Esta é a vida cristã na prática. Amém? Isso só pode ser produzido em nós por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e só assim Deus receberá de nós a glória que lhe é devida. Só assim, crescendo em amor, conhecimento, percepção espiritual, vamos nos tornar o que, irmãos?
sinceros, inculpáveis, vamos aprovar as coisas excelentes e vamos ser cheios de frutos. Chegaremos na presença de Cristo cheios de fruto, unidos a Cristo. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que essa palavra fique no nosso coração. Amém? Para que a tua verdade habite em nós.